Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre conversa nas nossas conversas, Salmo 144, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Olha, nós estamos falando sobre o amor, é fundamental, é o fundamentalismo do Evangelho. E é fundamental todos saberem que Jesus, a figura principal do Evangelho, não escreveu nada. Os Evangelhos são reportagens sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos, escrito por 4 evangelistas. E nós reconhecemos como os Evangelhos canônicos. Desses 4 evangelistas, 2 foram apóstolos, Mateus e João. E nós estamos lendo João, porque João, dentre os apóstolos, ele se identifica, ele se autodenomina como o amado, o preferido de Jesus. E isso demonstra uma certa vaidade do evangelista. E aí, a gente precisa entender que o maior obstáculo do amor se manifestar na nossa sociedade, no nosso mundo, é a vaidade e a idolatria. Bom, a gente precisa entender que se o evangelista, um dos apóstolos, ele está sujeito à vaidade, é sinal que ele não é tão mais santo do que nós somos. Porque nós temos essa tendência à vaidade, esse impulso à vaidade. E se você compreende isso, você é tão santo quanto João Evangelista, um dos apóstolos. E é isso que João Batista, que é uma pessoa diferente de João Evangelista, João Batista, ele era o responsável para preparar o caminho de Jesus. E ele tinha um gesto que incomodava os fariseus, que era purificar as pessoas no Rio Jordão. O que João pretendia purificando as pessoas? Por que isso era importante para preparar o caminho para Jesus? Porque os fariseus, eles acusam as pessoas de pecadores. E eles têm essa autoridade religiosa para decidir isso. E eles mantêm o seu poder distribuindo penitência para as pessoas. Eles mantêm esse poder, medindo a santidade das pessoas. E João, ao purificar as pessoas na água com o batismo, João ele começa a mostrar para as pessoas que isso é falso, que todos são pecadores, mas todos também são santos. Basta você se arrepender e ter o compromisso de não repetir os seus pecados. E então é isso que João faz. E isso causa um terror enorme nos fariseus. E João brinca. João fala assim: eu sei, imagino que vocês estejam preocupados com isso, mas eu só sou o preparador do caminho. Virá depois de mim alguém que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele, e ele vai batizar com fogo. Bom, quando você se sente limpo, como João ensina as pessoas a se sentir, você começa a abrir espaço para a sua inteligência, porque você tem uma paz interior, e você começa a perceber que essa coisa de menos santo, menos pecador e mais pecador, isso tudo é idolatria e vaidade. A vaidade é uma tendência natural do ser humano, e só que a idolatria, ela é um artifício de poder dos fariseus e de quem quer, usa o mecanismo de apontar a sua sujeira para sobreviver vendendo um sabão para você. E você começa a se sentir melhor ao saber que você também é santo e que você erra porque a vida é um aprendizado, e no meio desse aprendizado
né? As pessoas são desastradas, as pessoas são também mal informadas, porque elas são educadas por pessoas também que ainda estão aprendendo e por isso também estão cometendo erros. Você começa a perceber a sua santidade, a santidade nas pessoas, né? E você começa com isso a saber que ninguém é mais santo que ninguém é mais pecador do que ninguém, né? Porque o pecado, você tem certeza dos seus pecados, né? Mas quando existem os fariseus que ficam vendendo penitências, né, te escravizando pelas penitências, pelo remorso, você não sabe se as penitências que são distribuídas para você são de acordo com os seus erros ou não. Você vai delegar essa autoridade para juízes, né? E esses juízes, muitas vezes, né, eles não cumprem a lei que eles impõem para as pessoas. Eles não estão preocupados com essa santidade. Essa santidade é só uma maneira deles se manterem no poder. Isso é a hipocrisia. Então, quando você é batizado pelo fogo, quando a sua mente começa a arder como uma fogueira, você começa a queimar todos esses conceitos equivocados, todos os preconceitos, e você começa a ter um olhar mais generoso com as pessoas. E isso é o amor, né? A gente também não pode confundir amor com expressões de amor, porque expressões de amor são condicionados pela cultura, né? Tem gente que abraça, tem gente que beija, tem gente que sorri. Isso são expressões de amor. Tem gente que distribui presentes, tem gente que... Uma expressão de amor que muitas vezes a gente não reconhece como amor, mas uma repreensão é amor. E, bom, a gente também não pode achar que amor é só prazer. A gente também não pode achar que amor também é só dor, né? Então, a gente confunde expressão de amor com amor. E as expressões de amor são cultura, e religião não é cultura. Religião é uma maneira, né, de você se relacionar com Deus, né? E isso não pode ser determinado por ninguém. É você, na sua intimidade com Deus, na oração, que você vai reconhecer isso. E quanto mais você faz isso, mais você vai arder como uma fogueira. E você vai transmitir calor e você vai iluminar. O que vai acontecer através disso? Você vai concordar com algumas coisas, vai discordar de outras, você vai ameaçar interesses, né? Por um único expediente, que foi o que Jesus ensinou, que é a renúncia. Você arrependido, você decidido a não colaborar com o erro, tanto seu quanto de outras pessoas, você começa a não participar dos erros de outras pessoas, né? E o que é erro? O que é pecado? É causar dor desnecessária para outras pessoas, né? Isso é E você começa a compreender essas coisas, você começa a renunciar, você começa a abalar as estruturas de poder dos fariseus. É por isso que os fariseus criam uma rede de rumores, é por isso que os fariseus são sempre preocupados e perguntam: quem é você, né? E quem te deu autoridade para fazer essas coisas, né? E por quê? Porque eles não querem que você se relacione diretamente com Deus. Essa é a liberdade, essa é a verdade, né? Todos são santos e todos pecam porque estão em aprendizados. A partir do momento que a gente entra em contato com o amor, a gente vai magoar menos as pessoas, a gente vai criar um ambiente mais harmonioso
E isso vai despertar outras pessoas que também vão se incendiar. Isso é o reino dos céus, né? A idolatria é um expediente covarde dos fariseus, sabendo que a gente tem, né, a vaidade como algo instintivo nosso, como algo reflexo da nossa autopreservação, né? Então, assim, a gente também não pode considerar pecado todos os gestos da nossa natureza. O sexo é a origem da vida. Ele não pode ser considerado pecado, né? As pessoas não podem determinar para você como você deve amar. Isso é cultura, né? E a cultura, ela vai se desenvolvendo quanto mais vai ampliando a nossa inteligência. O amor é fundamental, né? E a gente não pode se comportar com o evangelho também com idolatria. Ele é um texto sagrado, sim, porque ele não deve ser alterado nas suas traduções, não deve ser alterado nas suas reimpressões, nas suas cópias, né? Por isso que ele é sagrado. Mas a gente também não pode adorar um objeto, né? Porque aí a gente vai manter o poder dos fariseus, a gente vai manter esse erro de apontar, né, o pecado dos outros e se vangloriar de uma ilusão de santidade. Cara, esse cara é para todos vocês, a gente continua falando. Isso é o batismo pelo fogo.